Boa noite a todos. Que alegria. Já estão saindo, já. Já estão saindo. Que alegria imensa poder sempre vir aqui com os amados irmãos da Shalom, pastor Écio, pastor Anderson, as pastoras, tem nome também. Não. Eli, pastor Eli e a pastora Gigi. É isso mesmo? Isso foi coisa dele, né? As esposas dos pastores. Olha, que coisa triste, né? A minha sofre disso também. Amados, há alguns anos atrás, eu estive pela primeira vez na Shalom. Até então, sempre eu venho. Eu fico pensando, meu Deus, será que esse povo gosta de... Ô Silvio, rapaz, que barba é essa, Silvio? Moura, menino do céu. Ó, você viu aquilo? Você está ficando mais novo, ele mais velho? Que isso, Silvio. Que maravilha, irmãos, que bênção poder ver a obra de Deus crescer, os irmãos, pastor Ari, agora que viu o pastor Silvio, pastor Humberto, se tiver outro pastor aí, vamos reconhecendo. O Écio, falei que você está ficando mais novo, pastor, está com cara de grecinha assim, né? Nem todo branco, nem todo, mas está mais novo. Está mais novo, mais jovem. Qual é o nome dessa vitamina aí do seu lado? Ela gostou agora, né? Aí, ó. Bom, amados, trago um abraço lá do Sul para os irmãos. Cheguei há pouco de uma conferência na Itália. Uma conferência muito grande que tivemos lá na Itália, em Milão. E foi assim uma experiência muito marcante e uma bênção. Hoje eu estou crendo que Deus vai falar tremendamente ao nosso coração. Sinto cheiro de chuva, cheiro de terra molhada. Diz que quando vai chover no interior, assim igual em Uberlândia, você consegue ainda sentir cheiro de terra molhada. Na cidade grande não sente mais, mas no interior, igual Uberlândia, a gente consegue. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, por favor. Amados, como sempre, nós temos os nossos livros disponíveis ali para você poder adquirir. Enquanto você deixa a sua Bíblia aberta aí, me dê alguns minutinhos para poder anunciar o nosso material. Deixa eu te contar uma história. Há muitos anos atrás, pela primeira vez que eu fui em Portugal, com 23 anos de idade, eu estava andando numa cidadezinha pequena ali próxima a Lisboa, chamado Caldas da Rainha. Uma cidade muito bonita. E de repente eu vi um português queimando livros. Irmão, livro você não queima por nada nesse mundo. Ah, mas o livro era isso, aquilo outro. Ainda assim é livro. Ah, mas o livro é do capeta. Um dia você vai ter maturidade para ler e rebater ele. Mas livro não se queima. E o português estava queimando livro. De repente ele estava queimando um livro desse tamanho aqui, de capa dura. Eu cheguei e falei: o que você está fazendo? Ele olhou para mim e disse: não vejo. Vê o quê? Estou queimando, pá. Não vejo, é cego? Falei: português grosso, de uma figa. Ele falou assim, falei: não, quando lá no Brasil ele fala que está fazendo, é por que você está fazendo isso? Então fala por quê, não o quê. Falei: tá bom, o que você está queimando? Ele: livros velhos. Quando eu peguei um livro, falei: deixa eu ver, eu olhei, era uma Bíblia Vulgata, de 1380. O
cara estava queimando uma Bíblia de 1380. Metade dela latim, metade português. Eu entrei em pânico, falei, pelo amor de Deus, não queima isso. Ele olhou para mim, eu falei, dá para mim? Ele falou, 10 euros. Mas você ia queimar, mas você quer comprar. Se é importante para você, não me é. Para mim, não é importante, eu queimo. Para você é importante, 10. Peguei, tirei 10 euros e dei para ele, ele me deu. Aí ele pegou um outro livro e foi queimar. Era um livro pequeno, de capa dura. Falei, deixa eu ver. Eu olhei, ele olhou para mim, este é bom? Falei, meu Deus, esse é bom demais. Como é que você queima? 20. Falei, português miserável. Falei, se é português ou é turco? Esse outro livro que ele estava queimando era esse livro aqui, ó. Eu peguei esse livro com 23 anos e eu reli, está guardado lá o original. E no Brasil existe uma lei que depois da morte do autor, mais de 60 anos depois da morte do autor, você pode publicar o livro. Aí você registra o livro, aí agora ele passa a ter direitos autorais. Eu peguei esse livro, nossa editora cresceu muito e registrei o livro, traduzi ele e registrei esse livro. Foi o livro que me revelou a graça de Deus. Você fala, mas foi a Bíblia. A Bíblia me revelou tudo, mas eu tive um pleno entendimento da graça lendo esse livro. Olha o título do livro, gente. O livro é de 1854. É um dos livros mais lindos que eu li na minha vida, de Charles Spurgeon. Lançado no Brasil, exclusivamente pela nossa editora, Graça para o Culpado. Só o título você já vê o que você vai ler. É maravilhoso. Eu trouxe hoje para você. Tem gente cantando músicas seculares em cima do púlpito. Mas temos que ser coerentes. Se você pode ouvir aqui, que aqui é o altar do Espírito Santo, por que você não pode cantar aqui? Qual é a diferença? Aqui quem ouve é o Espírito Santo. É pior do que você cantar aqui. Então nós já estamos ouvindo gente cantando música em cima do púlpito, misturando com louvor. Então é uma coisa assim, o evangelho se tornou uma coisa que eu não consigo mais explicar. Eu estava dizendo, o pastor Anderson falou, mano, eu tenho evitado saber as coisas, porque é muito chato você ficar conhecido como pastor crítico. Então eu tenho tentado pregar a Bíblia para o povo discernir, porque você prega a verdade, eles vão saber o que é mentira. É muito chato, eu falo, aquele pastor é uma bênção, mas é muito crítico. Mas realmente se tornou virou para um lado. Esses dias um pastor saiu de uma grande igreja, um pastor amigo nosso, levou 1000 membros com ele, a igreja tem 10.000 membros, e a alegação é que agora eles estavam na graça, não iam batizar mais, não iam tomar da ceia mais, não iam dizimar mais, não iam converter mais católico, porque agora eles estavam depois da cruz. Então tudo que é antes da cruz jogaram fora. Mas isso não é só eles não. Agora tem uma gama de igrejas aí que eles dizem que tudo que foi pregado antes da cruz não deve levar em conta, só o que depois da cruz. Eles mal esquecem que a graça não veio depois da cruz e nem com a morte de Jesus. João 1, verso 17. A lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram com Jesus Cristo. Graça é uma pessoa, ela veio quando Jesus veio. Infelizmente, você fica ouvindo seus pastores, fica quietinho, tem que ter discernimento com o que você ouve na internet, saber, nem tudo que reluz é ouro. Tem gente aí com cara de profeta, com fala mansa, pregando heresia, evangelho egocêntrico. Lá na nossa igreja nós temos pelo menos uns 3 a 4 coaches, e eu falo, pega o seu diploma de coach e usa lá na sua empresa. Aqui é a palavra, viu querido? Aqui é evangelho, aqui é Bíblia. Então eu ponho eles para trabalhar com os empresários. Um dia um chegou em mim e disse, pastor, onde é que eu posso pregar na igreja? O que é que você quer pregar?
O que eu faço, eu sou coach. Eu falei, nunca. Isso aí você vai dar palestra para os empresários. Deus te pôs aqui para isso. Lá em cima, irmão, sou eu com a minha ignorância toda. Eu falei assim, aí ele falou, mas por quê, pastor? Eu expliquei para ele as diferenças dele e para mim. Falei, ó, o coach ganha o preço, o pregador paga. O pregador mata o ego, o coach levanta. É só essa a diferença. Então, isso é profissão, o que eu faço é vocação. Respeito sua profissão, você está aqui para trabalhar com os empresários, mas aqui, irmão, aqui você vai pregar a Bíblia. O dia que fala, pastor, posso pregar a Bíblia? Aí você pode pregar. Igreja é sério. Então assim, como eu estou dizendo, é uma grande profissão que surgiu, maravilhosa. No ramo aí de trabalho, não tem melhor. Tem coaches aqui, que eu creio que estão entendendo o que eu estou dizendo. Não seja mimizento. Não estou falando mal da profissão, estou separando vocação de profissão. Esse dia um cara saiu de uma igreja e foi processar a igreja. Lá no sul, amigo meu, o juiz olhou para ele e falou assim, me diga uma coisa, você era pastor? Era. Você quer quanta indenização? Tanto. Você era pastor por vocação ou por profissão? Aí o advogado olhou para ele e falou assim, não responde. Aí ele perguntou para o advogado, por quê? Ele falou, o juiz te pegou agora, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque se você disser que é profissão, o juiz vai falar, você está na profissão errada. Se você falar que é boa vocação, o juiz vai dizer, então você não tem direito a nada. O juiz pouco bobo, não. Eu falei tudo isso, irmãos, aqui nesse livro Arrependimento Profundo e Eficaz, há 2 anos e meio eu escrevi sobre a realidade que nós vivemos hoje na igreja, de pecado, de hipergraça. O pecado se tornou muito comum, não de modo geral, mas em alguns lugares. Cada um vai dar conta de si e do seu rebanho. Eu respeito demais essa igreja. Respeito demais os pastores dessa igreja. Homens de Deus, que têm mantido a seriedade do ministério. Leia esse livro, vai chocar você. Não igual as galinhas, mas vai chocar. Só que assim, esse livro Arrependimento Profundo e Eficaz, ele tem uma continuação. Quem aqui ouviu o meu testemunho na internet? Nunca contei na Shalom, né? Um dia nunca contei o testemunho na Shalom, né? Não, dos pais, aquele todo. Ah, então tá bom, já tá. Então contei. Aqui no livro Incrível Graça, é a continuação do livro Arrependimento Profundo e Eficaz. Vou te dar uma dica. Primeiro você lê o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, e depois leia o livro Incrível Graça. Esse livro Incrível Graça, hoje é o livro mais vendido do nosso ministério. Não sei se você ouviu o testemunho do Cacá aí, como ele superou a depressão, entendendo a graça de Deus. Um dos livros que ele leu 3 livros, leia lá, um deles foi esse aqui. Ele fala que entendeu a identidade dele em Cristo. Esse livro aqui, pessoas suicidas, depressão, ministérios mortos, têm lido e tem sido uma bênção, Incrível Graça. Tá bom? Outro livro que eu quero indicar a você é esse livro aqui. Eu escrevi uma matéria para o portal da Igreja Batista, no Brasil inteiro, que me pediram uma matéria de batalha espiritual. É um outro seminário que eu faço, que é só de batalha espiritual. E eles me pediram, só que o negócio ficou tão grande. Eles falaram, pastor, ficou grande, vamos fazer um livro pela editora da Igreja Batista. Eu falei assim, ó, vamos, vocês me pagam os royalties, e eu faço o livro. Eles compraram os royalties. Então esse é o único livro que não é pela nossa editora, mas esse livro também é proibido para menores de 15 anos. Olha o título do livro, Anjo Caído. Trajetória e queda de Lúcifer, a importância da libertação. Quem tem nos acompanhado na internet sabe que eu venho numa série de batalha espiritual já há algum tempo, e também do Espírito Santo. Esse livro é muito forte, gente. Leia ele, mas ore antes de ler, ore depois de ler. A cada capítulo tem uma oração. Ore quando acorda, ore quando dorme. Irmão, te ter uma ideia, quando eu estava escrevendo esse livro, apareceu para mim 3 demônios.
Agora eu estou escrevendo um outro. Deu uma parada, minha esposa falou: por favor, não escreva aqui em casa. Escreva no hotel. Eu falei: mas lá eu estou sozinho, engraçadinha. Não, mas não escreva, porque você tem que fazer pesquisa. Você tem que ir no YouTube, você tem que ler um monte de coisa. Esse aqui, por exemplo, eu estudei a Bíblia de Satanás, os 10 mandamentos do satanismo. Olha o que eu li. Aí tem gente que queima livro. Talvez você não tenha maturidade de ler um livro, mas outro tem que ler. Professores têm que ler. Eu estudei tudo que você possa imaginar sobre satanismo de Levlin, satanismo ocidental, sobre maçonaria, os 3 tipos, projeção astral, tudo que eu poderia escrever para impedir e você ter conhecimento de inibir as atividades do diabo, eu escrevi. Tá? O outro que eu quero indicar a você não hoje a maior psicóloga cristã no Brasil, Marisa Lobo, você já ouviu falar? Ela escreveu 4 livros pela nossa editora, eu trouxe esse. Por quê que eu trouxe esse? Eu não tenho obrigação de trazer livros de outros autores, mesmo sendo da nossa editora, mas esse eu estou trazendo. Porque olha o título do livro: O Caminho para o Equilíbrio Emocional dos Seus Filhos. Limites. Esse é um dos primeiros livros que esgota. Esse livro vai ensinar o problema que está causando essa geração sem limites. Mas não são nossos filhos que não têm limites, são os pais. Não existe filho sem limite, existe pai sem limite. Então todos os pais, avós e quem vai ser pai tem que ler esse livro, Limites, o caminho para o equilíbrio emocional de seus filhos. E o último, O Ladrão da Noite, contagem regressiva para o arrebatamento. Esse é o livro menos vendido do nosso ministério. O povo não quer saber da volta de Jesus, mas eu insisto e trago mesmo. Mas derramarei sobre os habitantes de Jerusalém e a casa de Israel um espírito de ação de graças e de oração. E eles olharão para a minha pessoa, no caso Jesus, a quem ele mesmo transpassaram, e chorarão como chora a perda de um filho único. Olharão para mim e chorarão a perda de um filho unigênito. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, fale conosco. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Eleva-nos às mais altas alturas na tua presença. Somos indignos, mas amados. Somos pecadores, mas encontramos a tua graça. Fale a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Espírito de oração. Há muitos anos atrás eu venho perguntando a Deus o que é um espírito de oração. E o motivo por que eu venho perguntando a Deus o que é um espírito de oração, a culpa é da minha avó. A minha avó hoje é uma senhora de 90 e poucos anos. Fui criado na casa dela, mas eu cresci vendo a minha avó orar mais de 6, 8 horas por dia. A minha avó, hoje não, porque muitos filhos morreram, mas na época ela tinha todos os 16 filhos, mais de 60 netos e não sei quantos bisnetos. E ela pegou uma mania de escrever o nome de todos os seus parentes, desde netos, bisnetos, etc., irmãos, filhos e tudo, na parede do quarto dela. Então ela entrava para o quarto e ela ficava orando
aqueles nomes por aqueles nomes, nome por nome. Então era horas. Coisa linda de se ver. Linda era quando ela queria obrigar a gente a orar junto com ela. Agora tu pensa, eu tinha os meus 14 anos e ela falava, vem cá orar comigo. Eu falei, Deus o livre. Como que eu vou orar com a senhora? A senhora não para de orar. Ela falou, não, mas se você não consegue orar, fica aqui. Mas vó, o que eu vou ficar fazendo aí? Fique em espírito de oração. Eu falei, meu Deus, o que raio é esse de espírito de oração? O que é espírito de oração? Depois eu cresci e comecei a perceber que era uma palavra, uma prática comum de igrejês. Sabe o que é igrejês? Os linguajares que são mencionados e ditos dentro da igreja. Para mim, espírito de oração até então era o seguinte: uma pessoa orando e os outros assim, ó. Sim, Senhor. É verdade, meu Deus. É, meu Pai, faça mesmo. Sim, meu Deus. É verdade. Realiza, meu Pai. Sim, está repreendido. Você já fez isso? Então veja, para mim, durante muito tempo, isso é o que nós chamamos de espírito de oração. Mas isso não me satisfazia. Eu, na minha cabeça, falei, gente, isso não é espírito de oração. Isso é ficar confirmando ali, mas espírito de oração não é isso. Gente, eu insistentemente fui procurar a Deus o que é espírito de oração. E encontrei. Descobri que é algo extremamente avassalador, destruidor e poderoso. É uma bomba de hidrogênio espiritual. O que é o que a Bíblia usa tanto termo por várias vezes: espírito suplicante, coração quebrantado, espírito de oração, espírito de ação de graça, que é o mesmo, que é um espírito de oração. A primeira frase que você vai ouvir aqui hoje já diz tudo que nós teremos e ouviremos aqui. O espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito Santo exclusivamente a irmãos que irão clamar por um avivamento. Você entendeu? O espírito de oração, ele é o mais poderoso espírito derramado em uma igreja, em um ambiente, sobre uma pessoa, pouco tempo antes de um grande avivamento. Ou seja, é a maior unção precedente de um avivamento. O espírito de oração é o que traz o avivamento. Todo avivamento nasceu de pessoas que tiveram um espírito de oração. Nesse caso aqui do texto de Zacarias 12:10 em questão, o espírito de oração será derramado no final dos tempos sobre a nação de Israel, para que eles clamem por Jesus, para que ele possa voltar. O espírito de oração então vem especificamente antes do nascer de um grande avivamento. Na profecia do profeta Joel, vemos que antes do Senhor prometer o avivamento que veio no Pentecoste, ele clama ao povo a uma assembleia solene e ele chama a um espírito quebrantado e um coração suplicante. E nesse contexto, nós vemos que o avivamento foi derramado no Pentecoste, já outrora prometido pelo profeta Joel. No livro de Crônicas, o Senhor diz ao povo que se eles clamassem, ele iria enviar o avivamento. E no contexto aqui diz que se eles orassem, clamassem, ele iria enviar o avivamento e esse avivamento iria sarar a terra. O avivamento do Pentecoste veio depois de idas e vindas insistentes dos discípulos ao lugar de oração.
eles estavam com espírito de oração. Eles se reuniam para orar. E aí o Espírito Santo foi derramado. Na história, todos os avivamentos nasceram depois que uma comunidade, um povo, ou até mesmo uma nação, receberam o Espírito para orar. O que é, então, o Espírito de oração? O Espírito de oração é a graça de Deus derramada na vida daqueles que sentem a dor pelo pecado da nação. Tudo que a nação faz dói no coração da pessoa que possui um espírito de oração. Não sei se os irmãos viram, no estado de Illinois, essa semana foi aprovado o aborto pré-parto. É aquele aborto na hora do parto. Eles tiram a metade do corpo da criança e sugam o cérebro. A criança já com 9 meses completo, viva. Eles matam ela viva. Quer dizer, ela já está viva desde o primeiro dia de concepção. Mas agora é um assassinato institucionalizado. Quem tem espírito de oração vê e ouve essas coisas e fica assim, em pânico, em pavoroso. Porque ele sente a dor do pecado. O pecado dói. Então o espírito de oração, ele vem com um único propósito: levantar avivalistas. Agora, senhoras e senhores, o que é um avivalista? A palavra avivamento quer dizer dar vida. Quando uma mulher tem um filho, ali temos um avivamento. Quando tem 2 filhos, temos um reavivamento. Então um avivalista, o produtor de avivamento, o que produz avivamento, ele é na realidade um parteiro ou uma parteira. E o espírito de oração, ele vem com um propósito: levantar parteiros e parteiras do avivamento. Levantar avivalistas. Avivalistas não são pregadores famosos. Avivalistas não é pregador famoso. Avivalista não é gente conhecida. Avivalista é gente de oração. O diabo não teme quando eu subo no altar para pregar. O diabo teme quando eu entro no quarto para orar. Eu estou aqui agora me lembrando que a primeira pregação que eu preguei na Shalom foi sobre oração. Agora deu déjà vu aqui. Avivalistas não são grandes pregadores que reúnem multidões. Avivalistas são pessoas que possuem um espírito suplicante. Quando a Bíblia usa o termo coração quebrantado, a palavra coração na Bíblia é runeides, que significa consciência, não é o músculo. Quando a Bíblia diz que quem tem um coração quebrantado, ela está falando que quem tem uma consciência quebrantada. A palavra consciência quebrantada é a pessoa que facilmente é dobrada pela palavra. Quando a Bíblia diz que Davi tinha um coração puro, ele não está falando do músculo. Ele está falando que Davi tinha um coração quebrantado e puro. Está dizendo o seguinte, que Davi tinha uma mente dobrável. Ele pecava, mas se arrependia. Por isso que ele era um homem com a consciência segundo a consciência de Deus. A palavra coração é consciência. Não tem coração músculo na Bíblia. Quando a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, está dizendo que ele tinha a mente de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Então ele dobrava facilmente a sua consciência e a consciência dele não morria. Então ele pecava, mas se arrependia e não pecava mais. Uma pessoa de coração duro na Bíblia é uma pessoa com consciência morta, que não se arrepende e não volta mais o bom senso da consciência. O que é um espírito de oração? E ele pode ser mais claramente chamado na Bíblia de dom para orar. Esse dom, meus irmãos, ele é manifesto em nós, por nós e através de nós.
Muitos oram, mas quem tem o espírito de oração, ora de forma ungida. Deixe-me te dizer, fazer algo para Deus é uma coisa, fazer algo de forma ungida para Deus é outra coisa. Fazer algo de forma mecânica para Deus é como uma máquina fazendo sem óleo, rangendo. Cansa, dói. Tem muita gente aí que ora por hábito, o que é bom, mas orar de forma ungida é orar sem se cansar. É chegar para orar e já está totalmente quebrantado. É quando as juntas estão cheias de óleo. É ser ungido para orar. Charles Finney dizia que muitas vezes ele orava com o espírito de oração. Então ele orava de forma ungida. E por orar de forma ungida, ele não precisava mais gastar aquela meia hora antes até sentir a presença dele. 30 minutos de toda a oração é para matar a carne, só depois que ele vem. Acho que você já está me entendendo. Mas quando você tem um espírito de oração, aqueles 30 minutos não existem mais. Você chega em 2 minutos, você já está se derramando. Porque você já tem os músculos ativos, os músculos espirituais. É uma bênção tremenda quando o espírito de oração está sobre nós. Você sabe quando você tem um hábito de orar e um espírito de orar, você se sente nu quando sai de casa sem orar. É como se você estivesse faltando alguma coisa no seu dia. E quando você tem hábito da oração e espírito para orar, e você fica algumas semanas meio ali, tira umas férias e não tem o seu tempo de oração meio regrado, quando você volta parece que tem que voltar do zero. Tudo de novo. Você estava acostumado a orar todo dia, tal hora, eu costumo dizer, um lugar e uma hora. Aí quando você vai recomeçar a sua vida de oração, tem que recomeçar de novo, porque a carne criou casca. E em nossa carne, ninguém gostará de orar. É uma bênção tremenda quando o espírito de oração está sobre nós. Você gostaria de ter prazer na oração? Não só de apenas orar, mas ter prazer em orar? Pois bem, quem tem o espírito de oração, ele tem prazer de orar, como muitos têm prazer de comer um churrasco, de sair de férias. É um prazer. Ele se sente prazeroso na oração. A história nos mostra, irmãos, que o Espírito Santo, ele é derramado de forma sem medida quando nós obtivemos um espírito de oração. Como funciona uma pessoa que tem um espírito de oração? Em Romanos 8:26, Paulo diz assim: porque o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Por que somos fracos? Porque não sabemos orar como deveríamos. Olha, todo pecado nasce de um distanciamento de Deus. Eu não acredito em volumes sem graça. Eu não acredito em crescimento sem oração. Nós estamos vivendo um tempo de inchaço. Mas eu louvo a Deus pelos números. Não sou crítico dos números. Os números no Brasil elegeram um presidente da República. Foram mais de 35 milhões de evangélicos. Nós hoje somos 58 milhões de evangélicos. Eu não fico triste com esses números como alguns ficam por aí que preferem criticar. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu creio que agora esses números têm que ser transformados em frutos permanentes. E isso só será transformado com um avivamento interior em cada crente. Com algo explodindo em nossa nação, não em movimentos, em coisas híbridas,
mas em coisas fortes e palpáveis, coisas consistentes, frutos permanentes. Essa é uma geração má. É uma geração que as pessoas não querem mais ter compromisso. Eu estava dizendo, o irmão ele fica 2 meses sem vir na igreja. Então de repente você procura, não pastor, eu estou firme. Mas como que você está firme? Me explica esse fenômeno. Nós vivemos essa era de um cristianismo institucionalizado. Escute bem, a instituição é uma bênção, porque sem a instituição não há administração, e o que não tem administração é ilegal. Então não fique falando mal de instituição, porque tem gente aí abrindo igreja de forma ilegal, é também pecado. Então a instituição, ela organiza o corpo. Então tem gente que vem e diz assim, eu sou a igreja. Essa é uma frase errada, inclusive, você quer saber? Deixe-me te explicar didaticamente e teologicamente o que significa o termo eu sou a igreja. A palavra igreja, a palavra grega igreja, o problema é que não tem ela no hebraico. Existe a palavra igreja no grego, é eclesia. Sabe o que significa eclesia? Assembleia. Os gregos chamavam de igreja quando juntavam um grupo de pessoas, uma eclesia, uma assembleia, para adorar um Deus ou para determinar alguma coisa, era chamado de igreja. O termo igreja só é bem-vindo quando tem um grupo de pessoas ajuntadas. Aí ali você tem uma assembleia de irmãos, uma eclésia. Então você não pode dizer que você é igreja lá na sua casa, não pode dizer que você é igreja lá na rua, você pode dizer que você é templo do Espírito, mas igreja você só é quando está aqui com seus demais irmãos. Você pode dizer, vamos para o templo ser igreja, vem ser igreja comigo, aí está certo, porque a igreja só é igreja quando está reunida. A Bíblia diz Assembleia dos Santos, a igreja do Senhor. Ou você já viu um dedão andando no centro de Uberlândia? Ô dedão, cadê seu corpo? Não, eu sou o corpo. Não preciso do corpo. Cambada de besta, gente. Hoje já são 6 milhões de pessoas com essa ladainha. Eu sou a igreja. Não existe igreja que não congrega. Não existe igreja sem congregação. Você entendeu o que eu disse? Então veja, uma outra coisa que você precisa entender sobre esse ponto. Nossa fé tem sido terceirizada. Funciona mais ou menos assim. Se o pastor fizer uma campanha de oração, eu oro. Do contrário, eu não oro. É uma fé terceirizada. Se o pastor fizer uma campanha de leitura da Bíblia, eu leio a Bíblia o ano todo, junto com a igreja. Não leio. Se a igreja fizer uma campanha de jejum, todo mundo jejuma. Você percebeu? Não há mais um altar para Deus na nossa vida ou na nossa casa. Tudo tem sido terceirizado para a instituição. Se a irmã chegou para mim, pastor, está aqui a lista de pedido de oração para o senhor orar por mim. Falou, irmã, sou seu pastor, não sou seu guru. Vamos orar junto? Não, pastor, mas eu não tenho tempo. Em outras palavras, o senhor é pago para isso. Falou, irmã, eu já tenho problema. Esses problemas não são meus. Se vira para orar pelos seus problemas. O mais que eu posso fazer é orar com você. Hoje está assim o negócio, irmão. As pessoas não querem mais pagar o preço pelos seus problemas. Então é mais fácil ir numa outra igreja lá e fazer uma campanha de 7 semanas, levar uma rosa, levar um sal e falar assim, agora a coisa vai mudar, porque é fácil. Não precisa pagar o preço. Eu tenho um pastor ali que vai na televisão e diz que subiu um monte fazendo um jejum. Eu estou pagando o preço. Isso é bom. Mas quantos são aqueles que se quebrantam para orar? Que eles pagam o preço de jejum e oração para obter um milagre diante de Deus? Quem são os que choram nessa geração? Porque essa é uma geração de olhos secos. Quantos são os que choram ainda em cultos?
Antes nós saímos de um culto e ficávamos a semana inteira ruminando o que foi pregado. Hoje já sai, você viu, meu time ganhou do seu, não sei o que. Não há mais uma rememorização do que Deus falou. E se Deus falou? Esses dias eu cheguei numa igreja para pregar. Graças a Deus aqui eu não tive essa sensação. Quando Deus me manda pregar, é porque Ele ama o povo. Prega, em outras palavras, eu que mando aqui, não é você. Mas um dia eu cheguei, fiquei ali ouvindo. Falei, Senhor, o que é que eu falo? Falei, fala o que você quiser. Não estou aqui mesmo. Irmão, eu ouvi desse jeito. Quando eu vou num lugar que Deus fala, prega isso, é porque eu sei que Ele comanda naquele lugar. Mas teve lugar que Deus falou, quiser cantar, tirei no pau no gato, canta. É muito triste você ir em um lugar que Deus não está. E ainda falar dele, sem a presença dele. Queremos e necessitamos urgentemente de uma nova onda de poder. Eu estava vindo da Itália em 12 horas. O Senhor me deu um livro de 250 páginas. Escrevi ele inteiro em 12 horas, sem piscar o olho. Por isso que eu estou com uma enxaqueca terrível aqui. Estou com sono atrasado de 2 semanas. Em 12 horas, o livro A Última Onda de Poder. É sobre isso que falo hoje. Nós precisamos de um novo batismo de fogo. Nós precisamos de novos rendimentos. Rendimentos estão rendidos. Nós precisamos de novas lágrimas. Nós precisamos de renovo. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de uma nova visão do trono do Senhor. Nós precisamos de uma nova visão da sua santidade, de uma nova visão da sua majestade, e saber que Deus ainda é santo, que o evangelho não é uma brincadeira, que o evangelho é coisa séria, que a vida de oração é séria, que a vida de santidade é séria, que cristianismo não é como temos pensado, que o Senhor comece a nos quebrantar, porque Deus só pode usar um homem grandemente, depois de quebrantá-lo grandemente. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta a sua igreja mais uma vez. Do que nasce a vida de pecado? O texto de Romanos 8, 26 diz: porque o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. De onde ela nasce? Porque não oramos como convém. Como nasce o pecado? Porque não oramos como convém. Leonardo Ravenhill dizia: o homem que peca deixa de orar, o homem que ora deixa de pecar. Quer ver um homem cair? Veja ele sem orar. Eu já vi pregadores caírem. Eu já vi cantores caírem. Eu já vi gente de tudo que é tipo na igreja cair. Mas nunca vi gente de oração cair. O maior chamado de Deus nos últimos tempos, antes do último e mais potentoso avivamento que virá, é o chamado à súplica. Ele está nos chamando para orar. E eu te explico. Quando Deus quis livrar o povo da Babilônia e levá-los de volta para Israel, Ele chamou o povo à oração. Quando Deus decidiu livrar o povo do Egito, Ele levantou uma mulher que ia de casa em casa e convidava o povo à oração. Essa mulher era Joquebede. E a Bíblia diz: eu ouvi a oração do meu povo. É porque não oravam. Por isso que eles estavam lá 400 anos. Porque quando eles oraram, o Senhor disse: eu ouvi. Antes da vinda do nascimento de Jesus, lá estava João proclamando, mas já tinha irmãos orando pela vinda do Messias. Antes do derramar do Espírito Santo, lá estavam os irmãos orando. Nenhum avivamento veio sem um grupo de irmãos orando. Em nossa carne,
Todos somos fracos na oração. Mas ao obtivermos, quando temos o espírito de oração, passamos a orar além de nossa capacidade. Então o espírito de oração, ele possui algumas características diferentes das maneiras esporádicas de orar. Primeira característica, orar com gemidos. Uma das características que eu vi a minha avó orando, depois de alguns minutos, era mais ou menos assim. Você já viu isso? Você já ouviu isso? E você ri. É engraçado. Mas esse é o momento em que não é mais você orando. A Bíblia diz que é o Espírito que está gemendo em você de maneira inexprimível, que não se movem palavras. Quando alguém tem espírito de oração, uma das grandes características são os gemidos do Espírito nele. Você já viu gente gemendo enquanto ora? Você já viu gente chorar e derramar a sua alma e não sair uma palavra, mas sair sons de gemidos? Eu vi a minha avó orando e falei, mas gente, que gemição, meu Deus, que angústia. Uma vez isso aconteceu comigo. Algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, eu estava pregando em Coxim, no Mato Grosso. Era uma conferência na igreja Videira, não sei, gente. Depois de tantos anos, você já começa a falar assim, baseado em fatos reais. Mas a história eu não lembro as datas, eu não lembro o local. Mas imagine uma data, imagine um local. Eu estava no hotel, todo dia de manhã eu acordo para orar, hora das 9 ao meio-dia, e eu estava naquele tempo com Deus. E quando você tem um espírito de oração, você não sabe as coisas que estão à sua volta. Você não ouve o telefone tocar, você não ouve nada. Você ouve isso quando você ora, mas ora com aquela forma rangendo. Aí o telefone toca, o cachorro late, você já levanta e etc. Dá fome, dá sono. O glória a Deus vira goi, goi, goi. Aleluia vira lelô, lelô. Já vi. Aí, no último dia da conferência, o dono do hotel me chamou para conversar. Senhor, sinto muito, a gente não se mete na vida particular dos clientes, mas todo o hotel, os funcionários estão incomodados. O que o senhor tem? Falei, tem o quê? O senhor está doente? Mas por quê? O senhor não consegue dormir, o senhor foi traído, o que está acontecendo? Foi acontecendo o quê, moço? Todo dia de manhã é uma gemição. E ninguém acabou a paz do hotel. Aí eu comecei a rir. Falei, como é que é o barulho? Aí ele chamou uma camareira. Falou assim, fulana, como é que é o barulho que vocês falaram no almoço ontem? Fala aqui para o seu Hernani aqui. Aí a mulher começou a imitar. Falei, é desse jeito? Falei, senhor, é desse jeito. Se é um pouquinho, ainda vai, mas amanhã toda. O senhor poderia me dizer o que está acontecendo? O senhor está sentindo dor? Muito pelo contrário, eu estou muito feliz. Mas ninguém que é feliz tem esse sofrimento todo. Falei, o senhor não entende. Falei, senhor, faz o seguinte. Lá para o meio da tarde, o senhor convida os funcionários, vamos fazer uma oração aqui no hotel. Eu vou explicar para vocês em alguns minutos o que é isso. E aí aconteceu isso, o resultado. O pastor teve que buscar a gente 8 e tanta no hotel, porque está todo mundo cheio do poder de Deus no hotel. E naquela gemição. Na realidade, irmãos, esses gemidos são gemidos do Espírito e não de quem ora.
Esse irmão já passou do nível da oração. Já não é mais ele orando, é o Espírito orando nele, através dele, ao Deus que está sobre ele. É o que a Bíblia diz, o Espírito gemendo com gemidos inexprimíveis. É como Ana. Seja honesto, te dando essa primeira característica, você já viu alguém orar com o Espírito de oração? É orar com um choro suave, quase silencioso, mas de tão silencioso é escandaloso. É aquela criança gemendo de dor. No nosso caso, não é dor. Segunda característica do espírito de oração. Diferente da primeira característica, que é um gemido quase silencioso, que parece dor, mas não é simplesmente um gemido indescritível com palavras. A segunda característica é orar com dores de parto. Nesse caso, quando nós obtemos o Espírito para orar, sentimos a dor que Deus sente. Teve uma vez lá em casa que eu falei, Senhor, deixa eu sentir o que o Senhor sente por só um dia. Ele falou, como é que é? Eu falei, não, eu só quero um dia. Irmãos, me bateu uma tristeza tão grande, mas uma angústia que parecia que meu coração ia saltar para fora, que o peito ia explodir. Foi uma semana. Minha esposa falou, desgracei a vida dele, gente. Ele era tão alegre, depois que casou, ficou tão infeliz. Gente, foi uma angústia. Eu olhava para a janela e uma tristeza, uma angústia, uma coisa tão terrível. Um dia eu entrei no quarto e falei, Senhor, eu não tenho vontade de orar, mas eu vou orar. O que está acontecendo comigo? Ele disse, você não pediu. Você queria saber o que eu ando sentindo em alguns momentos. Aí você vai para a Bíblia, Efésios 4:30, que o Espírito Santo se entristece. Uma tristeza do Espírito é chorar com a dor pelo pecado das pessoas quando elas não são convertidas. Você sente aquela dor de parto. É uma dor que quem está tendo filho, parece que você quer gritar. O Senhor disse, eu estou buscando alguém para chorar comigo. Eu estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Eu estou buscando alguém para gemer por almas, para sentir a dor dos perdidos. Normalmente essa outra característica é uma característica de intercessores. Então é orar no sentido de sentir a dor e não conseguir articular palavras. Nesse caso, o choro já não é quase silencioso, é agressivo. É um choro de uma dor inexplicável. É uma dor, humanamente falando, você não tem. Tu não está sentindo, mas está sentindo. A oração como um dom, que aqui estamos chamando pelo modo bíblico de espírito de oração, não pode ser planejada. Vamos, gente, vamos orar aqui, vamos sentir dor de parto aqui. Vamos gemer no espírito aqui agora. Não é algo planejado, ou até mesmo ensaiado. Deus não ouve orações, gente. Eu estou convicto que Deus não ouve orações. Deus ouve corações. Não é o que você fala. Deus não ouve palavras, Deus ouve coração. E muitas vezes ele diz, você está falando uma coisa, mas o coração está distante. Então ele não ouve orações, ele ouve corações. Oração não é palavra, oração é um coração derramado. O que é oração? Oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Por isso que você não pode orar só quando você quiser, porque é na oração que Deus revela a vontade dele para você aqui na terra. Ora, Jesus disse isso, quando fores orar, ora assim, Pai nosso, etc, etc. No final ele disse, na oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a maneira como que nós lidamos com o nosso cristianismo, nossa oração se tornou invertida. Senhor, seja feita a tua vontade.
no céu como é na terra. Oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Deus quer realizar a vontade dele e você precisa de algo de Deus. Então, quando você ora, você e Deus realizam planos. Por isso que nós não podemos orar só quando queremos. A Bíblia também diz que nossa oração sobe diante de Deus como gordura queimada. É como uma espécie de alimento. Como também os nossos pecados fedem as suas narinas, a nossa oração sobe como incenso, gordura queimada. Olhe bem para mim. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano 5. Mas o judeu ora mais tempo do que o muçulmano com 5, ele ora menos. O budista ora 10. O seixonoísta 16. O cristão. A diferença é que eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. Nós temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação. Como que está o seu com Deus? Você ora. E quando você ora, o que você diz? Você fala com Deus ou fala só de você para Deus? Porque também é diferente. Irmãos, Satanás nos exalta para nos abater depois. Então ele satisfaz seu ego com o tempo, com entretenimento e faz você ficar inchado. Deus nos abate para nos exaltar depois. Então ele mata a carne. Por isso que oração é auto-rebaixamento e não autopromoção. Na oração não existe vanglória. O pregador, por mais humilde que seja, ele traz um pouco de ego para cima do púlpito. Mas qual é o ego que nós levamos para a oração? Nenhum. Oração é morte, é amassar a carne. Por isso que os primeiros 30 minutos você fica numa soneira, porque a carne está sendo ali massacrada. Depois que a carne é silenciada, aí a oração começa a ter efeito. Não existe cristianismo sem oração. Existe religião sem oração. Mas não tem cristianismo sem oração. Essa geração dos iPads, iPods, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Facebook, Smart TV, Xbox, PlayStation, Netflix, Amazon Plus, HBO Plus, TNT Plus, Telecine Plus, só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. E olha que eu fiz uma lista pequena. Se eu continuo, alguns têm pelo menos 70% disso que eu falei, você tem no seu simples aparelho. Como que nós vamos orar se Satanás nos entreteu ao extremo? Não temos mais tempo. Não temos nem tempo os nossos filhos. Nós estamos entretidos. Como que nós vamos ter tempo para Deus se não conversamos nem com a nossa esposa? É uma geração híbrida. Geração de corpos sarados e corações vazios. Geração de olhos secos. Se ofende, mas não chora, não se emociona. Chora de raiva, mas não chora na presença de Deus. A pessoa sai da igreja chorando porque você disse não ou corrigiu, mas ela não sai da igreja mais chorando de tanta presença de Deus. É a geração mimizenta.
ofendida, quer contrariar alguém desse tempo, diga não para ele em algum momento da sua vida. Ele aprendeu em casa. Ele sempre foi antigamente, quando a criança tirava uma nota baixa, você dizia para ele: o que você fez para a professora te dar nota baixa? Hoje ele vai para o professor e diz: o que você fez para dar nota baixa para o meu filho? É a geração que o poste mija no cachorro. O passarinho pasta no pasto e a vaca canta no poste. É a geração em que inverteu os valores e trouxemos isso para o Evangelho. Deixe-me te dizer, não tem fórmula para avivamento, não tem jogo de luz para avivamento, tudo isso é lindo. A minha igreja também tem. A minha também está assim preta, bonita para foto, está ótimo. Não é disso que eu estou falando. Isso é muito bonito para foto, maravilha. E a igreja tem que ser bonita. Para Deus tem que ser o melhor. Amém? Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que não existe forma para avivamento. Não existe data para avivamento. Não existe dia marcado para avivamento. Você não pode imaginar que uma multidão é avivamento. Só tem uma coisa que produz e que traz uma onda de poder. Desde a época dos apóstolos e até hoje não vai mudar até a volta de Cristo. Igreja suplicante, igreja quebrantada, igreja em lágrimas, igreja em oração, igreja gemendo. Essa é a única fórmula que existe na Bíblia de um verdadeiro avivamento. Não tem outra. O irmão perguntou: ô pastor, por que sua igreja está pintada de preto? Eu falei: irmão, porque ela tem um telão. E quando tem um telão, lá atrás tem que estar escuro. Porque senão quem não consegue, quem está vendo pela internet, não sei se aqui é transmitir na minha, não consegue ver direito o telão. Mas por que estão pintando a igreja de preto? Porque tira foto. E quando é tudo branco na foto, cansa a mente das pessoas. Então, o escuro é para não cansar, para a pessoa não dar sono na igreja. É igual boate, não é não. Na boate não ora em língua. Então não é. Não é nada disso, irmão. Eu não sou crítico dessas coisas, não. Você que me acompanha na internet, você vai ver que a minha também é bem bonitinha assim. Isso aqui está lindo, hein, pastor? Você está bem enjoado. Ah, isso aí é do... Ó, com a barbinha toda ali. É. Não é disso que eu estou falando. Nada vai impedir o jeito de uma igreja ser, a cor, se é jovem. Isso não impede avivamento, nem pecado impede avivamento. Porque se pecado impedisse avivamento, ele nem nasceria. O que impede avivamento é a frieza e a mornidão de um povo, é a falta de fome, é a falta de desejo por Deus, porque a Bíblia diz que Deus só derrama água com quem está com sede, Ele só derrama água para sedentos. Se a água ainda não veio é porque nós não temos fome, nós não temos sede, irmão. Quantas Bíblias tinha na geração de Sodoma e Gomorra? Quantas Bíblias tinha em Sodoma e Gomorra? Quantas rádios tinham lá? Quantas igrejas? Nenhuma, nem pregador. E na primeira marcha gay, Deus matou todo mundo. Falando isso aqui agora, eu corro risco até de ser preso depois da última emitido pelo STF. Agora sim, agora o pastor vai preso agora. Eita, mas seria um orgulho, hein? Nunca levei um tapa por amor a Cristo, gente. Que sonho. Não, estou brincando, brincadeira. Deixa para lá, deixa para lá. É brincadeira. Ó. A geração que morreu no dilúvio, 2 milhões de pessoas morreram no dilúvio. Quantas igrejas estavam abertas? Quantos livros? Aquilo era muita fome para pouco pão. Hoje é muito pão para pouca fome. Sabe, irmão, eu não estou pregando isso porque eu não gosto de você. Muito pelo contrário, eu estou pregando que é verdade. Se eu gostasse de mim, e gostasse mais do meu ministério do que você, eu falaria algo que deixaria você assim, igual congresso de Rinodê. Não é assim? Ou reuniões de coach, né? Não é?
Aí você sai assim pensando que vai voar e você descobre que não tem asa. Mas aqui você voa, porque você tem as asas do Espírito. Mas com Deus é o contrário, Ele mata você para viver depois. Ele tem que massacrar o seu ego para equivaler o seu espírito. Deus ofende a mente para alcançar o coração. Se Deus não acordar a mente, ofender ela, ela não acorda. Meu querido, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Cristianismo é machucável. Pastor, eu fui muito ferido na igreja. E aí saiu da igreja. Você é ferido no mundo todo dia e não sai do mundo. Ai, pastor, mas aqui tem muito hipócrita. Eu costumo dizer, tem espaço para mais um, irmão. Isso aqui é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um hipócrita. O dia que você achar uma igreja perfeita, não vai para lá, você vai estragar ela. Senhor, desperta essa geração como despertou demais. Que haja um avivamento como aconteceu em outros tempos. Que o Senhor desperte pregadores para pregar como pregou em outras gerações. Não bajuladores de ego, aduladores de couro. Alisadores de cabelo. Quem entende o que eu estou pregando? Bom, vou concluir aqui agora. Estou brincando. Eu vou mesmo. Todo avivamento nasceu de igrejas quebrantadas. E olha o que você vai ouvir agora. Segura, porque isso vai direto no queixo. Eu estava pregando em Goiânia 2 meses atrás. Essa mesma pregação, uma igreja batista, terminou o povo em frangalhos, em gemidos e gritos. Pedimos que o espírito de oração viesse e a partir daí gerasse novos parteiras e parteiros avivalistas, que gerasse um novo tempo, de uma nova onda de poder, uma nova onda do Espírito. Pronto, deu no que deu. O culto foi para quase meia-noite. Terminou o culto, lá vai eu com meu papo com os pastores. Gosto muito de conversar com os pastores. E os meus amigos são tudo mais velhos que eu. Né? É ou não é, Silvio? É ou não é, Wes? É ou não é, Anderson? Fugiu. Ele acha que é mais novo que eu, coitado. Judiação. Olha aí, Silvio. Tá, você acha? Pensa que é mais novo que nós. Aí, conversando, terminou meia-noite e meia no bairro da Vila Nova. Um bairro meio pedra quente. Fui pro hotel, o carro entrou numa ruazinha, eu vi uma senhora aparentando uns 65 anos de idade. Ela andando na rua. Em cima da Bíblia dela tinha uma folha. Horas ela lia, cantava um cântico daquela folha, horas lia um texto da Bíblia e horas orava. Gente, eu parei o carro junto com o pastor e fiquei observando ela orando. E ela nem olhou, passou por nós na janela. A hora que ela passou, eu baixei a janela e falei, irmã! Ela nem olhou, ela fez sim, continuou. Ó, avivalista metida. Obviamente, ela estava orando, né, irmã? Não vai parar para bater papo. Eu queria pegar meu nome e dar para ela orar. Ô, irmã, ora por mim. Irmão, eu confio demais nessas irmãs que oram, irmão. Eu tenho medo. Pensa, essas irmãs. Ó, se tem coque que ora, eu não tenho coragem de falar dela. Isso é pedir para morrer. Irmão, eu não falo de gente que ora. Se eu perceber, ó, tem umas irmãzinhas que oram, mas meu Deus, ela não fala. Aquilo ali com Deus é, ó. Você é besta, rapaz. Tá doido?
Falei, isso aí, irmão, não sai cara crachá, ó, assim com Deus, ó. Aí, a irmã não me deu moral, fui pro hotel, fiquei tão encucado com aquilo, a irmã andando na rua, orando, nas ruas, num bairro pesado, e eu fiquei preocupado, gente, aquilo é perigoso para aquela senhora. No outro dia, fui falar com a mulher do hotel, olha, aqui no bairro tem uma irmã assim, fulana. Gente, mas não é perigoso para ela? Para ela? Os traficantes morrem de medo dela. Falei, como assim? Se um bandido, um traficante aqui no bairro passar na rua e ver ela orando, ele vai para outra rua, ninguém fica na rua que ela está orando. Eles se pelam. Mas por quê? Porque já teve ocasião de alguém tentar fazer mal para ela, amanhã ser morto. Nossa, Deus. Então tem uma lei no bairro, ninguém nem beira aquela irmã. Por onde que ela mora? Existe uma outra lei no bairro, ninguém fala onde ela mora, porque houve um tempo que ela não tinha mais sossego. Falei, tá, mas e aí, como é que eu falo com ela? O senhor não fala. Porque ela é estrela? Não, pelo contrário. Ela é muito focada na vida dela. Ela não conversa, ela fica nas ruas orando. Se o senhor pegar ela não orando, o senhor consegue falar com ela. Mas se ela estiver orando, nem o rei fala com ela. Eu me lembrei de John Wesley, que a rainha dizia que tinha mais medo. Não, de John Wesley não, daquele do orfanato, como é que era o nome, gente? George Miller. Que a rainha tinha mais medo das orações de George Miller do que dos canhões da França. Porque George Miller, quando orava, ela tinha medo. Eu falei, tá, mas há quanto tempo ela ora? Já mais de 6 anos, ela ora nas ruas do bairro, da meia-noite às 6 da manhã. Eu falei, uau. Eu falei, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Sou o cocô da muriçoca. Eu não valho nada. Sou um lixo de crente. Sabe aquela coisa que a pessoa não precisa pregar para você se arrepender? A vida dela é uma mensagem. Gente, eu me senti um lixo. Falei, mas e aí? Ela falou, todos os pontos de droga por onde ela passou e orou, fechou. Lugar de prostituição, fechou. O bairro reduziu a criminalidade em 70%. E ela agora está andando nas ruas que ainda tem crime. Falei, essa mulher é louca. Louca é o senhor que não ora. Falei, como é que você sabe que eu não oro? Mas você está encucado com ela. Se o senhor não tivesse... Deus ofende a mente para alcançar o coração. E ele vem assim, pá! Aquilo mexeu tanto comigo, gente, que onde eu vou, estou falando dela, estou falando para vocês. Escrevi num livro, essa mulher é um avivalista. Avivalistas são isso. Você nunca sabe como igrejas grandes nascem. Avivalistas são pessoas que você nunca vai ver na vida. Deus pôs dentro dela um espírito suplicante. Enquanto você orar de forma distraída, não virá um avivamento. E você não será um avivalista. Então deixe-me te dizer uma coisa. Eu fui estudar na Bíblia o padrão de Deus para avivamentos. Eu falei, Senhor, Deus é um Deus multiforme, de multigraça. Então Deus não age de maneira robótica, mas existem padrões na Bíblia que não mudam. É aí que a igreja está se arrebentando. Abandonam princípios, abandonam valores bons em nome da nova religião. Isso é besteira, irmão. Besteira. Já tem gente que não toma da ceia mais, não tem, porque não, isso é coisa de religioso. Tudo, aí começa a tirar tudo que é valores morais, bons costumes, em nome de não ser religioso. Antigamente você pregava contra pecado, as pessoas mudavam de vida.
Hoje você prega contra pecado, elas mudam de igreja. Falei, Senhor, eu preciso encontrar um padrão. Todo avivamento deve ter um padrão. E a hora que eu encontrar um padrão, vou tentar manter esse padrão para viver um grande avivamento. E eu encontrei um padrão. Eu encontrei um padrão. Quem quer saber? R$100. Lembrei do português. 100 euros. É bom? 100, 10, 20. Aí, qual é o padrão? Vamos lá. O dia de Pentecoste veio depois que eles insistentemente oraram. E o fogo desceu. Esse é um texto mais poderoso na Bíblia, né? E o fogo desceu. Tem esse texto várias vezes na Bíblia. Eliseu orou, Elias, sai daqui Eliseu. Elias orou e o fogo desceu. Moisés orou e o fogo desceu. Os discípulos oraram e o fogo desceu. E eu encontrei o padrão. Depois que eles oraram, o fogo desceu. 25 mil pessoas se converteram. A igreja cristã naquela época tinha mais de 200 mil membros. Em 5 anos. Você pensa que era pequenininha, né? Vai nessa, bobo. Passou-se. 3 anos depois nós temos o avivamento em Samaria. Toda a cidade se converteu. Mesmo princípio, o Senhor levanta um jovem diácono chamado Filipe, ele orou, a cidade toda se converteu e o fogo desceu. Foi para lá Pedro, Tiago e João e todos foram batizados com o Espírito Santo. A cidade inteira. 5 anos depois vem Éfeso através de Paulo. Eita, irmão, Éfeso é um negócio de doido. O avivamento de Éfeso foi muito poderoso. Milagres, prodígios, maravilhas e etc. E o fogo desceu. Mas 50 anos depois, não tem mais rastro de avivamento. 50 anos depois, o que nós temos é o Apocalipse dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Para a mesma igreja que recebeu o avivamento. Só 50 anos depois. Aí eu comecei a perceber que a onda demorou mais tempo para voltar. Escuta isso. Depois do Pentecoste, eu encontrei um padrão na história dos tempos do avivamento, de um avivamento para outro. Quanto tempo demora para uma onda de poder ir e voltar? A tsunami, quando ela vai vir, ela puxa a água e carrega tudo depois. Nós estamos na fase da sequidão. O mar secou. Secou, ele está juntando força para voltar. O poder que vai vir nessa geração é sem precedente. Encontrei na história, aguenta isso aí. Ó. Eu percebi que na história, li toda a história, existe um padrão em que a onda vai e vem de 100 em 100 anos. Vou começar com 1400, contadinho para você. Em 1400, temos uma onda de poder. Deus levanta um jovem monge de 19 anos, chamado Jerônimo Savonarola, em Florença, na Itália, em época negra, época de peste negra, época de frieza, época de indulgência, de podridão. Ele levanta um monge. Dizem que se o Papa não tivesse matado Jerônimo Savonarola, seria ele o reformador, porque foi lendo os livros de Savonarola que Lutero se tornou o reformador. Foram mais de 30 livros esparramados por toda a Europa. Toda a Itália se dobrava em prantos, em frangalhos nas pregações de Savonarola. Queimavam livros de bruxarias, deixavam bebidas, deixavam as indulgências e idolatrias. Então a Igreja Católica resolve fazer uma inquisição e queima, a inquisição de bruxas. Não existia bruxa, mas a maneira deles queimarem as pessoas era colar um selo de bruxo neles. Colaram um selo de bruxo em Savonarola e queimaram ele na fogueira. Enquanto Savonarola estava sendo queimado, surgiu a célebre frase: podem matar o meu corpo, mas não podem calar a minha alma. Savonarola disse:
Depois de mim virá um que vocês não irão conseguir queimar. Morre Savonarola, com milhares e milhares de pessoas arrependidas. 100 anos depois, em 1500, vem Martinho Lutero. Quanto tempo? Quanto tempo? 100 anos. Martinho Lutero foi um reformador porque Deus usou a política. O príncipe da Alemanha brigou com o Papa, e por brigar ele rompeu com a Igreja Católica, como o rei Tudor na Inglaterra também brigou. E aí então ele usa Lutero para quebrar a Igreja Católica, ele patrocina a reforma. Viu Deus usando a política? E aí a Igreja Católica não conseguiu matar Lutero, ele foi somente expurgado. Mas aí Deus usa o rei, o príncipe da Alemanha, para promover a reforma protestante. E aí, como o rei Tudor já também não gostava da Igreja Católica, se une, e aí há essa explosão de avivamento, pessoas se convertendo, passando a ser batizadas, arrependendo de seus pecados, arrependendo das idolatrias, milhões de pessoas na Europa se convertendo em 1500. Quantos anos um para o outro? Lutero não foi assassinado. Em 1600, Deus levanta um outro jovem de oração, John Bunyan. John Bunyan passou a metade da sua vida preso. E os escritos de John Bunyan foram mais vendidos do que todos em todas as épocas. Dizem que o livro de John Bunyan só não foi mais vendido do que a Bíblia, o livro Peregrino. John Bunyan, o livro dele que eu mais gosto é Graça para o Pior dos Pecadores. É de chorar. John Bunyan pregava e mais de 1 milhão de pessoas se renderam a Cristo. Através de seus livros, se arrependendo, John Bunyan orava por mais de 15, 16, 18, 19 horas. Enquanto ele estava acordado, enquanto não escrevia, orava. Enquanto não escrevia, orava. Enquanto não orava, escrevia. E aí Deus varreu a Europa. Quanto tempo? Quanto tempo? 100 anos. Agora chegamos em 1700. Veja, a onda vai e a onda vem. Em 1700, Deus levanta 2 irmãos na Europa, John e Charles Wesley, e faz uma ponte com a América. Na América ele levanta 2 parentes, um sogro e um genro, Jonathan Edwards e David Brenner. David Brenner morre com 29 anos porque pregava na neve para os índios. Mas Jonathan Edwards e David Brenner oravam: Senhor, me dê os índios desse lugar, senão eu morro. Deus deu para David Brenner 38 mil índios. Você fala: pastor, é pouco. Não, ele morreu com 29 anos. Jonathan Edwards era um pregador tímido e gago, então ele tinha que ler para pregar, porque ele não conseguia olhar para as pessoas. Mas quando ele pregava, as pessoas caíam em prantos, como se a terra fosse abrir. Edwards orava mais de 15 horas por dia. Na Europa, ao mesmo tempo, Deus levanta John e Charles Wesley. John Wesley ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus, em cima de um cavalo. Eu estive na casa de John Wesley. É bem pequenininho para você entrar, porque John Wesley era quase um anão. Então eu dobrei o joelho onde John Wesley orava 19 horas por dia. A vontade é ficar ali o dia inteiro. A mãe de John Wesley, ela orava de 2 a 3 horas. Pouco. Não, ela tinha 19 filhos. Está na internet os ensinamentos dela. Chris Polly, a Super Nani, pegou todos os ensinamentos da mãe de John Wesley de como educar filhos. John Wesley dizia: eu aprendi mais com minha mãe do que com todos os teólogos da Europa. É a mulher mais sábia na educação de filhos que a geração pós-moderna conheceu. Está na internet. Pode ler lá. Você vê como que nós somos um lixo de pai. Sabe, o pai de John Wesley abandonou ele e todos os irmãos. Ela sozinha criou 19 filhos através da vida de oração. Que mulher. William Graham
O famoso Billy Graham, com 22 anos, orou no quarto de John Wesley. Eu estive lá. Billy Graham ficou o dia inteiro orando. Alguém sabe qual é a oração que Billy Graham fez nesse quarto? Quem sabe? Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Billy Graham ficou o dia inteiro orando aonde John Wesley orava. John Wesley ganhou 1 milhão de almas. Billy Graham dizia: Senhor, eu quero que o Senhor deu para John Wesley. John Wesley foi embora, mas a unção dele está na terra. Eu vou ficar aqui dizendo: repete, Senhor, repete de novo. Billy Graham ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Será que a unção de John Wesley veio sobre Billy Graham? As pessoas dizem que Billy Graham acordava às 5 horas da manhã e orava até o meio-dia. E então ele almoçava e descansava à tarde. Nenhum avivamento nasceu sem essa prática comum. Sabe por que o avivamento ainda não veio? Uso a frase de Leonardo Ravenhill: porque estamos dispostos a viver sem Ele. Nós nos acostumamos a fazer culto sem poder. Não estou dizendo, eu falo nós de modo geral, irmãos. Essa igreja é uma igreja muito ungida. Eu sinto Deus quando eu venho aqui. Quando eu falo nós, eu falo de modo geral. Às vezes nós nos acostumamos a fazer coisas sem Deus, sem o poder dEle, sem a unção dEle, sem a unção, sem a graça dEle. Agora chegamos em 1800. Quanto tempo? Quanto tempo? Em 1800 Deus levanta 2 homens. Um na América e um nos Estados Unidos. Na América e nos Estados Unidos, né? Um na América e um na Europa. Na Europa ele levanta Charles Haddon Spurgeon, um evangelista. Dizem que esse homem pregando era quase ouvir Paulo. O homem ganhava almas, falava assim. Um dia eles estavam reformando a igreja dele, uma abóboda, você sabe, não tinha som, então eles ficavam pregando assim mais alto para todo mundo ouvir, para ter uma boa acústica. Enquanto 300 operários trabalhavam na igreja, ele foi testar a acústica, ver se estava boa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele desceu. Quando ele desceu, estavam todos no chão, em lágrimas, dizendo: queremos Jesus. O pastor não brinca pregando. Ele pode até pregar brincando, mas tudo é sério. A palavra na boca de um homem de Deus é fogo. Ele foi testar a acústica. Mas na América o Senhor levanta um homem chamado Charles Finney. Esse homem era uma tocha. Finney, os crentes mais sensíveis nas cidades diziam: o ambiente, o clima está mudando. Aí eles diziam: Finney está chegando. Finney foi um dos homens que eu li sobre espírito de oração. Finney dizia o seguinte: eu tenho que orar para ter um espírito para orar. Para orar, você tem que orar pedindo para orar. Então, foi Jesus que disse isso. Se você quiser orar, diga: Pai nosso que estais no céu, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Jesus disse: ore pedindo para orar. Ore dizendo: ensina-me a orar. Jesus nunca ensinou a pregar. Jesus nunca ensinou a expulsar demônio. Jesus nunca ensinou a fazer nada. A única coisa que ele ensinou foi a orar. Charles Finney era um homem tão cheio de poder, gente, que ele andava nas ruas, gente endemoniava, ou gente era cheia do Espírito. Ele chegava nas empresas, as pessoas caíam, uns endemoniados, outros cheios do poder de Deus. Charles Finney é um exemplo de como ser um avivalista. Sabe como foi o chamado desse homem? Ele estava estudando para advocacia, no escritório do pai dele, dava para ver o bosque. Ele ouviu uma voz no bosque dizendo: Finney, vem aqui. Ele pulou a janela. Ele ia sair pela sala, Deus falou: não saia pela sala, pula a janela. Quando ele chegou no meio do bosque, o Espírito disse: não volte mais para casa. Ele nunca mais voltou. Esse homem, Charles Finney, ganhou quase 2 milhões de almas para Jesus.
Esse homem passava noites em claro, orando e chorando com o espírito suplicante, com o espírito de oração. O poder de Deus vinha nele. Quem tem o espírito por orar, ele muda a atmosfera onde ele chega. Quanto tempo? Agora eu chego em 1900. Agora é poderoso. Todos são poderosos, mas esse marca a minha vida. Porque em 1904, numa rua chamada Azusa, nos Estados Unidos, o Senhor levanta um jovem chamado Samuel Seymour. Em 1904, num paizinho pequenininho na Europa, chamado País de Gales, o Senhor levanta um jovem chamado Evan Roberts. Eu vou falar de Evan Roberts, porque Azusa todo mundo já conhece. Evan Roberts tinha 16 anos de idade. Evan Roberts um dia chegou no escritório do pastor dele, um senhor de idade, e o senhor de idade estava orando assim: dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor. Evan Roberts ficou assim: ó, que doido. Voltou no outro dia, entrou no escritório do pastor, e o pastor: dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. Aí o pastor levantou: oi, Evan, faz muito tempo que você está aí? Não, pastor, há pouco tempo, mas eu vim ontem. O senhor estava orando essa mesma oração. Ele falou: ontem? Quanto tempo eu estou aqui? Uai, pastor, eu vim ontem, o senhor estava orando isso, com a mesma roupa. O pastor olhou: meu Deus, 24 horas orando. Nem vontade de ir no banheiro deu. E o Eva: pastor, o senhor não foi em casa? Eu nem percebi. 24 horas orando. Quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. Você precisa silenciar a sua carne para ser um avivalista. Você precisa fazer uma escolha. Não dá para ter a unção que você almeja tolerando o pecado na sua vida. Não dá para ter pecado e unção ao mesmo tempo. Evan Roberts, o garoto de 16 anos, ficou tão impactado com o pastor dele, que voltou para casa chorando. Como que um homem pode orar 24 horas? E aí ele começou a repetir a oração do pastor dele. Um garoto de 16 anos: dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, dobra minha vida, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, dobra-me. Orando, não percebeu? O Senhor veio e falou com Evan. Alguém me disse: pastor, como é que Deus fala? Aqui dentro, ó. É uma voz que fala bem alto, bem aqui dentro. A voz disse assim: Evan, continue orando assim, que eu vou lhe dar 100 mil almas nos próximos 2 anos. Espera lá, o garoto tinha 16 anos, Silvio. O senhor vem e disse: vou te dar 100 mil almas em 2 anos. E ele falou: o que é que eu faço? Promova um culto de oração na igreja. Ele chegou para o pastor dele e disse: pastor, Deus falou comigo. O pastor, muito cheio do Espírito, disse o seguinte: o que Deus falou com você? Aprenda uma coisa, irmão: nenhum avivamento nasceu na história sem o congregar. Não existe avivamento de aventura, não existe avivamento de aventureiros, não existe avivamento de gente que não congrega. Todo avivamento nasceu com o corpo e vai continuar com o corpo, de gente que tem pastor, de gente que dizima, de gente que oferta. O negócio de Deus é com a igreja. Evan disse: pastor, Deus falou para eu fazer um culto de oração, todo dia depois do culto, orar com os irmãos, porque Ele vai dar 100 mil almas para nós. O pastor falou: Evan, posso pedir a confirmação para Deus? Pastor, bem de idade. Deus confirmou: Evan, todo dia depois do culto, você convida os irmãos para orar. Ok. O menino tinha 16 anos, gente. Pegou, falou: irmãos, Deus falou que vai dar 100 mil almas para nós. Quem pode orar comigo por isso? Primeiro dia de oração, 15 pessoas. Qual era a oração? Evan, qual que é a oração? Só uma: dobra-me, Senhor, dobra-me. E o pastor viu aquela oração e falou assim: eu conheço essa oração. Você viu? E ele: dobra-me, Senhor, dobra-me. 15. De 15 virou 50. Dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. De 50 virou 100. Dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. De 100 virou 500. Dobra, eu estou falando metaforicamente, viu? De 500 virou 1000.
dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Agora já não podiam fazer no culto, faziam no terreno da igreja. Dobra-me, Senhor. Agora era 5.000 jovens orando. Dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. 5 horas, 6 horas, dobra minha vida. E andava, e levantava, e joelhava. Dobra, de 5.000 era 15.000 jovens. Agora 20.000 tinham que reunir no estádio da cidade todo dia. Dobra a Inglaterra, Senhor, dobra o país de Gales, Senhor, dobra a minha vida. 50.000 todos os dias. Dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor. Agora já não era mais só de oração. Agora, enquanto oravam, pecadores se arrependiam, os bares fechavam, as cadeias eram abertas, não tinham mais crimes, o estádio de futebol ficava vazio, o estádio de oração ficava cheio. 100.000, 150.000, 200.000 pessoas orando. Dobra a Europa, Senhor, dobra a Europa, Senhor, dobra a Europa, Senhor. Sabe o que aconteceu? No avivamento do país de Gales, os juízes davam luvas brancas de presente um para os outros, porque não tinham crimes. Os bares fechavam. Você sabe, o inglês ama futebol igual o brasileiro. Tem relatos de jogadores de futebol, da seleção, que faziam parte das reuniões de oração. Quando entraram para jogar, foram tomados de contrição. E choravam e não tinha jogo. O estádio vazio e o culto de oração cheio. Avivamento não é fama, não é show, não é sucesso. Avivamento vem de maneira que você nunca imagina, não é programado. Um jovem chamado Evan Roberts, em 2 anos, eles ganharam e batizaram com seu pastor ali, 100.000 almas para Jesus. Exatamente como Deus disse. Gente, 2 anos. Quantos anos tinha Evan Roberts? 16, no final 18 anos, dos 2 anos. O que eles fizeram demais? Eles foram convocados a um espírito de oração. Terminamos 1900. Chegamos no nosso tempo. Tempo em que a onda se afastou. Eu estava indo para Teresópolis, Rio de Janeiro. Dentro do carro, ouvi na CBN um áudio, um jornal dizendo: morre nos Estados Unidos o aconselhador de presidentes, maior evangelista do mundo, Billy Graham. Eu chorei como se fosse um parente meu morrendo. Já tinha chorado muito quando Dave Hickson morreu. Agora morre Billy Graham. Quando Billy Graham morreu, eu pus um fone de ouvido, encostei a cabeça e fechei os olhos. A voz do Senhor gritou dentro da minha cabeça: vai começar tudo de novo. Eu falei: o quê? Eu falei: você falou alguma coisa, querido? Não, nada, pastor. Fechei os olhos. O Senhor me disse: 100 anos de Azusa, 100 anos de Gales, de 100 em 100 anos a onda vem. 100 anos, já passaram mais de 100 anos, né? 100 e poucos anos se passaram. O último remanescente de 1900 morreu. Todos eles vão, o Senhor falando, e a unção deles ficaram na terra. Eu vou repetir tudo de novo nessa geração. O Senhor me disse: nessa geração eu vou levantar novos Billy Grahams, novas Catherine Kuhlmans, novos Samuel Seymours, novos John Wesley, novos David Brenners, novos John Bunyan. Todos eles foram, a unção deles estão na terra. Aqui tem Catherine Kuhlmans aqui nessa noite. Aqui tem David Brenners aqui nessa noite. Olha, você vai viver o melhor tempo da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém me diz, esse é o pior momento da humanidade, porque nunca teve tanto pecado, você tem razão. Mas também é o melhor momento para a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nunca se viu tanto pecado, mas nunca vai se ver tanto poder. Essa é a geração do maior avivamento da história. Do maior avivamento da história. O
o Senhor me disse, lá vem a grande onda. Gente, eu estava dentro do carro, eu senti cheiro de água molhada, de terra molhada. Cheiro de chuva. Ele disse, eu te levanto, eu estava dentro do avião agora, para você anunciar a chuva, como Noé anunciou. Está vindo a maior onda de poder que a terra já presenciou. E ele me disse, não será uma onda local, como Gales Azusa, será uma onda que vai varrer toda a terra. Eu gritei, Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Tem avivalistas sendo levantados aqui. É o melhor momento para a igreja. Todo avivamento vem no pior momento de uma nação, pastor Anderson. Todo avivamento vem quando tudo está pior. Esse é o momento da onda de poder. Nós ainda não vivemos, mas nós vamos viver. Comece a entrar na brecha aqui agora. Quantos Evan Roberts temos aqui, irmão? Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer, mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Deixa essa onda do Espírito começar a te levar. Tem fogo sendo derramado aqui na cabeça de pessoas. Comece a gemer no Espírito, que o Espírito de oração seja derramado aqui nessa noite. Mais alto. Eu vejo o fogo descer aqui agora. Pega aí. Senhor, minha adoração. Há profetas sendo levantados aqui hoje. Há missionários nas nações. Há um fogo queimando nesse lugar. Cheio de fogo, cheio, pega agora esse poder. Ele está nos preparando para a maior onda de poder que a terra já viu. O avivamento está vindo, o avivamento está vindo. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Irmão, faça alguma coisa. Se joga no chão, vai na parede, se dobra o joelho, mas não fica sentado. Se lança, geme, peça, Senhor, derrame sobre mim um espírito suplicante. Seja levantado nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.